Você já sentiu como se estivesse gritando por dentro, mas nenhum som saísse da sua boca, como se houvesse uma batalha acontecendo aí dentro, uma guerra invisível que ninguém mais consegue ver. E ela está te consumindo pouco a pouco. Se eu te dissesse que esse lugar de exaustão total, esse ponto onde você sente que não aguenta mais dar um passo sequer, não é o seu fim, mas é, na verdade, o ponto de partida de Deus na sua vida. Fique aqui comigo, porque o que você vai ouvir agora não é por acaso. Existe um lugar na jornada de todo ser humano, um lugar que não está nos mapas, onde a nossa alma parece chegar ao seu limite absoluto. É um lugar familiar para muitos de nós. É o lugar onde o peso das responsabilidades parece esmagar os nossos ombros, onde o barulho das contas a pagar, dos problemas familiares, das incertezas do futuro e das feridas do passado se torna um ruído ensurdecedor dentro da nossa mente. É o lugar do silêncio de Deus, ou pelo menos do que parece ser o silêncio dele. Aquele momento em que você ora com toda a fé que lhe resta, clama com a alma, derrama lágrimas no seu travesseiro durante a noite e a única resposta que parece voltar é o eco vazio da sua própria voz. Esse cansaço é diferente. Não é o cansaço que uma boa noite de sono pode curar. É um cansaço que penetra os ossos, que se instala na alma. É o cansaço de lutar e não ver a vitória de plantar e não ver a colheita de se esforçar e sentir que está andando em círculos. É o cansaço de ter que colocar um sorriso no rosto todos os dias para ir trabalhar, para cuidar da família, para que ninguém perceba que por dentro você está se desfazendo em pedaços. É o peso de ser forte para todo mundo, enquanto por dentro você se pergunta: quem vai ser forte por mim? Talvez você esteja nesse lugar exatamente agora, sentindo que suas forças se esgotaram de verdade, que a sua esperança, antes uma chama viva, agora é apenas uma brasa frágil, prestes a se apagar com qualquer sopro de vento. Você olha para o espelho e mal se reconhece. Você se pergunta onde foi parar aquela pessoa cheia de sonhos, cheia de fé, cheia de vigor. E o inimigo da sua alma adora sussurrar mentiras nesse momento. Ele diz: desista, não vai mudar. Você está sozinho nisso. Deus te esqueceu. Mas eu quero que você ouça com toda a atenção do seu espírito, com cada fibra do seu ser. Incline o seu coração para esta verdade, porque ela tem o poder de mudar tudo. Este lugar de dor, este vale de exaustão, esta fronteira do seu limite. Este lugar não é o seu fim, não é o seu túmulo, não é onde a sua história termina. Pelo contrário, é exatamente aqui, neste chão de fraqueza e vulnerabilidade, que o céu começa a se mover a seu favor de uma maneira poderosa e inconfundível. Você entende o que isso significa? Significa que a sua fraqueza não assusta a Deus. Seu esgotamento não anula as promessas dele. Na verdade, é no exato momento em que você reconhece que não pode mais, que você abre um espaço sagrado para que o poder dele se manifeste. É quando a nossa força acaba que a força dele começa a operar de forma sobrenatural. Este não é um momento de derrota, é um ponto de virada divino. É uma encruzilhada profética. É o momento em que as correntes espirituais que te prenderam por anos, os ciclos de fracasso, de doença, de tristeza, estão prestes
a se quebrar de uma vez por todas. É aqui que a força que você pensou ter perdido para sempre será restaurada, não como era antes, mas de uma forma nova, vinda diretamente do trono da graça. É aqui que a cura do alto, uma cura que a medicina não pode explicar e que o dinheiro não pode comprar, vai jorrar como um rio de águas vivas em uma terra seca e rachada que é a sua alma. Essa cura vai tocar não apenas o seu corpo físico, mas vai alcançar as feridas emocionais mais profundas, as memórias que te assombram, os traumas que moldaram seus medos. Se você em algum momento da sua jornada tem esperado por um sinal, se você tem clamado por uma palavra vinda diretamente do coração de Deus para o seu, se você tem sonhado com um romper, uma mudança real, uma brisa de paz para a sua alma atormentada, então respire fundo. Você não chegou a esta oração por acidente. Você foi guiado até aqui. Você está pisando em terreno sagrado, um lugar onde a fé é despertada, a força é reavivada e a cura flui como nunca antes. Este é o seu momento de romper. Fique pronto. Antes de mergulharmos nesta oração, que pode mudar o rumo do seu dia e da sua vida, eu quero te convidar a fazer um ato profético. Não é sobre mim, não é sobre este canal, é sobre a sua fé se posicionando. Em um ato de declaração, comente aqui embaixo a palavra pronto. Apenas isso. É você dizendo ao céu e ao inferno que você está pronto para receber. E se você crê que hoje é o seu dia, toque no botão de curtir como um sinal de fé e se inscreva para não perder o que Deus está fazendo aqui. Eu te peço, fique comigo até o final, porque há uma bênção específica de clareza e paz que eu creio que será liberada nos últimos minutos e você precisa estar aqui para receber. E talvez você esteja se perguntando, depois de tudo que ouviu, será que isso é mesmo para mim? Será que depois de tanto tempo, de tanta luta, a minha história pode realmente mudar? Eu entendo a sua dúvida. O cansaço tem a tendência de gerar ceticismo. A dor prolongada nos ensina a nos proteger, a não criar expectativas para não nos decepcionarmos de novo. Mas o que está acontecendo aqui, neste exato momento, não é um discurso de motivação vazio. Não são palavras bonitas jogadas ao vento para te dar um ânimo passageiro que vai desaparecer assim que o primeiro problema do dia aparecer. Não. Isto é algo muito mais profundo. Isto é um convite divino. É um portal que está se abrindo na sua frente, um convite para você entrar na sala do trono, na presença real e palpável de Deus. E este convite tem um destinatário, é para você. Sim, você mesmo que está me ouvindo agora. Não a pessoa do seu lado, não a pessoa que te enviou este vídeo, mas você. Você que se sentiu invisível. Você que achou que suas orações não passavam do teto. Você que se sentiu esquecido no meio da multidão. Este é o chamado do céu, um chamado pessoal e intransferível para que você se levante. Não com a sua própria força que já se esgotou, mas com uma força que vem do alto, uma força renovada, sobrenatural. É um chamado para você caminhar com uma ousadia que você não sentia há anos, para entrar de cabeça no favor que já foi meticulosamente preparado para você muito antes deste dia chegar. Quero que você visualize o que está prestes a acontecer. Antes que esta oração termine, você não sairá da mesma forma que entrou. Você carregará consigo tesouros espirituais
que vão transformar a sua realidade. Primeiro, você receberá uma força nova para a sua alma. Não é uma energia física, mas um vigor interno, uma resiliência espiritual, que te fará ficar de pé no meio da tempestade. Segundo, você receberá clareza para a sua mente, aquele nevoeiro de confusão, de preocupação, de ansiedade, que te impede de pensar direito, de te tomar decisões, de ver uma saída, começará a se dissipar. Em seu lugar, a clareza e a sabedoria de Deus começarão a brilhar. Terceiro, e isso é poderoso, você receberá uma cura que vai muito mais fundo do que o seu corpo. Uma cura que alcança suas emoções, que cicatriza as feridas da rejeição, da traição, da perda. Uma cura que toca seus pensamentos, libertando sua mente de padrões tóxicos e mentiras que te aprisionaram. Uma cura que restaura o seu espírito, reacendendo a sua conexão com o Criador. Você vai experimentar uma manhã, um dia, uma vida mergulhada em favor, onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai inundar cada cômodo da sua casa, cada canto do seu coração, e toda sombra de medo e ansiedade será irrevogavelmente expulsa. Você receberá uma unção fresca, uma capacitação divina para encarar o seu dia. Sabe? Por quê? Porque a grande verdade é que você não está indo para o seu dia sozinho. Deus não está apenas com você. Ele já está à sua frente. Ele já foi no seu amanhã. Ele já está no seu local de trabalho, na sala do médico, na reunião difícil, na conversa que você precisa ter. Ele já está lá, preparando o caminho, endireitando as veredas, silenciando os seus inimigos. Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida neste exato instante. Mas para que tudo isso se torne a sua realidade, existe uma chave, uma atitude que você precisa tomar agora. E eu te peço com todo o meu coração, não se apresse. Não trate este momento como mais um conteúdo que você consome. Não pule um segundo sequer. Resista à tentação de acelerar, de fazer outra coisa enquanto ouve. Cada palavra que será dita nesta oração foi cuidadosamente escolhida e está mergulhada, encharcada nas promessas eternas de Deus. Cada frase é uma semente. Cada declaração está ancorada e firmada na rocha inabalável que é a sua palavra. Cada momento que você passa aqui, em atitude de fé e receptividade, te aproxima um passo a mais do seu romper, da sua vitória. A verdade, meu amigo, minha amiga, permanece a mesma através dos séculos. Ela é imutável. O mesmo Deus que com um sopro abriu o Mar Vermelho e transformou um caminho de desespero em uma rota de fuga para o seu povo. Ele não mudou. O mesmo Deus que tocou nos olhos de um cego e substituiu uma vida de trevas por um mundo de cores e luz. Ele não mudou. O mesmo Deus que chegou diante do túmulo de Lázaro, onde o cheiro da morte já era presente, e gritou uma palavra que fez a vida invadir um corpo sem esperança. Ele não mudou. Ele ainda está se movendo. Ele ainda está curando. Ele ainda está restaurando lares, abrindo portas, provendo finanças e transformando destinos. Ele ainda está, como diz a palavra em Isaías 40, fortalecendo os cansados e multiplicando a força dos que não têm nenhum vigor.
e hoje ele está pronto para se mover na sua vida. A questão não é se ele pode. A questão é se você vai permitir. Então, como um ato de fé, deixe de lado o medo. Solte-o. Entregue a ele essa ansiedade que aperta o seu peito. Abandone as dúvidas que sussurram que desta vez será diferente, que para você não tem mais jeito. Deixe o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá, reinar sobre a sua dor, sobre a sua tristeza, sobre o seu diagnóstico. Erga o seu coração em louvor, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que pareça falso no começo. Erga o seu coração em adoração àquele que nunca dorme, que nunca falha, que é poderoso em força transbordante, em misericórdia e infinitamente rico em graça, pois ele é Jeová, Rafá, o Senhor que te cura. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Ele é El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ele é Emanuel, Deus conosco aí mesmo, onde você está neste exato momento. E se você se sente fraco demais para louvar, louve-o mesmo assim. Se o seu coração está pesado demais, levante o nome dele ainda mais alto. Porque o louvor é uma arma espiritual poderosa. O louvor abre os portões da sua presença. O louvor muda a atmosfera espiritual ao seu redor. O louvor quebra o espírito de peso e o substitui com vestes de alegria. Então, antes mesmo de começarmos a orar com palavras específicas, deixe o seu espírito se levantar em esperança. Deixe a expectativa crescer dentro de você. Esta é a sua manhã de romper. Esta é a hora da sua cura e da sua força. E eu te peço, não guarde este momento só para você. Pense agora em alguém. Alguém que você ama, que precisa de cura. Alguém que está lutando, ansiando por uma força renovada. Alguém que precisa ouvir esta verdade com urgência. Deus não se esqueceu deles. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja o canal da bênção na vida de alguém hoje, porque ouça isto com clareza e que esta verdade se cele no seu espírito. O favor não está a caminho. O favor já está aqui. A força não está esperando por você no futuro. Ela está sendo derramada sobre você agora. A cura não é apenas uma esperança distante. É uma promessa divina que está sendo ativada na sua vida neste instante. Tudo o que você precisa fazer é recebê-la com fé. É abrir as mãos do seu coração e dizer: sim, Senhor, eu recebo. Deixe essa declaração de fé ressoar mais alto do que o barulho do seu medo. Esteja pronto, porque nos próximos minutos sua manhã será preenchida com uma força sobrenatural. Sua mente vai se acalmar em uma paz que você não sentia há muito tempo. Seu corpo começará a responder ao toque do médico dos médicos. Seu espírito se levantará e sua alma será completamente renovada na presença de Deus. Esta não é apenas mais uma manhã. É uma manhã de mudança divina. É assim que os guerreiros de Deus se levantam. Não no medo, não no caos, mas em louvor, em fé e no poder do seu espírito. Prepare-se. O céu está prestes a tocar a terra na sua vida. Antes de entrarmos neste lugar sagrado de clamor pela cura, eu quero te convidar a dar um passo de fé que ecoará no mundo espiritual. Não é apenas um comentário, é a sua voz
se unindo a milhares de outras. Com toda a força da sua alma, comente aqui embaixo as 3 palavras que podem começar a mudar tudo. Jesus me cura. Ao fazer isso, você não está apenas digitando. Você está declarando sua dependência, sua fé e sua expectativa no único nome que tem poder para salvar. Faça isso agora e vamos juntos clamar ao médico dos médicos. Agora, onde quer que você esteja, seja deitado em sua cama, sentindo o corpo doer, seja no seu carro, a caminho de um trabalho que te esgota, seja em um quarto de hospital, cercado pelo cheiro de antissépticos e pelo som de monitores, ou sentado em silêncio na sua casa, sentindo o peso do mundo, quero que você feche os olhos por um instante, se for seguro, e respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Esse fôlego de vida não é um acidente. É um presente. É a prova de que Deus ainda não terminou a obra dele em você. E se ele te deu o fôlego para este dia, ele também tem a força e a cura que você precisa para vivê-lo plenamente. A verdade que precisamos estabelecer a rocha sobre a qual vamos firmar nossa oração é esta: o mesmo Deus que teceu você no ventre de sua mãe, que conhece o número exato de fios de cabelo na sua cabeça e que chama cada estrela no céu pelo nome. Ele não mudou. Ele não ficou mais fraco com o passar dos séculos. Sua força não diminuiu. Seu poder não expirou. O mesmo Deus que com sua palavra disse haja luz, e a luz passou a existir, é o mesmo Deus que está pronto para falar uma palavra sobre a sua saúde hoje. Ele é o Deus que deu vista aos cegos, não com um procedimento cirúrgico complexo, mas com um toque e uma palavra. Ele é o Deus que fez o paralítico andar, que purificou o leproso, que ressuscitou os mortos. A enfermidade nunca foi e nunca será um desafio para ele. A doença pode parecer um gigante para nós, mas para o nosso Deus, ela não é nada. E hoje nós vamos nos levantar sobre essa verdade inabalável. Hoje nós vamos deixar de lado o medo que o diagnóstico trouxe. Vamos abandonar as dúvidas que os sintomas gritam. Vamos nos recusar a aceitar a sentença que o mundo deu. E vamos nos apegar à promessa que o nosso Rei nos fez. Então, com a autoridade que nos foi dada como filhos e filhas de Deus, vamos erguer nossa voz, não com um murmúrio de incerteza, mas com um clamor de fé. Pai Celestial, Criador do Universo Soberano, sobre tudo e todos, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça. Não viemos como mendigos, mas como herdeiros. Não viemos baseados em nossos méritos, que são falhos, mas nos apoiamos unicamente no sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. A Tua palavra declara em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A Tua palavra afirma em 1 Pedro 2 que pelas suas feridas nós fomos sarados. Não diz seremos sarados como uma promessa futura, mas fomos sarados como um fato consumado, uma transação espiritual que já foi paga e selada com o Seu sangue precioso. E é com base nessa verdade que nós clamamos a Ti agora, Pai. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Este não é apenas um dos Teus nomes, é a Tua natureza, é quem Tu és. E nós declaramos
essa verdade sobre cada pessoa que ouve esta oração. Onde a medicina disse é crônico, nós declaramos a tua cura. Onde os especialistas disseram não tem mais o que fazer, nós declaramos que a tua palavra é a palavra final. Onde a dor se tornou uma companheira constante, nós declaramos que o teu alívio e o teu consolo estão chegando agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está acima de todo e qualquer outro nome, nós nos levantamos contra todo tipo de enfermidade declarada ou oculta. Nós falamos diretamente a toda enxaqueca que paralisa, a toda dor crônica nas costas, nos joelhos, nas articulações, que rouba a alegria de viver. Nós repreendemos e expulsamos toda a ansiedade que aperta o peito, toda crise de pânico que sufoca toda insônia que atormenta as noites e rouba o descanso. Nós nos levantamos contra toda inflamação no corpo, toda doença autoimune que faz o corpo atacar a si mesmo. Nós falamos a todo tumor benigno ou maligno, a todo cisto, a todo nódulo. E declaramos que vocês são corpos estranhos em um templo que pertence ao Espírito Santo e vocês não têm o direito de permanecer. Nós repreendemos o espírito de depressão que lança uma nuvem cinzenta sobre a vida, que rouba as cores, o sabor e a esperança. Nós repreendemos a pressão alta, o diabetes, os problemas de coração, o colesterol desregulado. Nós falamos a toda e qualquer enfermidade que se esconde no escuro, aquelas que os médicos não conseguem diagnosticar, os sintomas misteriosos que te fazem pensar que está enlouquecendo. No nome poderoso, inabalável e soberano de Jesus Cristo, nós damos uma ordem a vocês agora: saiam, agora. Seu tempo de operação acabou. Sua missão de dor, de medo e de destruição foi cancelada pelo sangue do Cordeiro. Nós quebramos a sua autoridade. Nós anulamos a sua sentença. E agora, Pai, nós pedimos que o teu poder de cura comece a fluir. Que o fogo do Espírito Santo se mova como um rio de lava purificadora através de cada corpo. Que ele flua em cada órgão, em cada nervo, em cada osso, em cada célula. Que o teu toque restaurador alcance o cérebro, alinhando toda a química, restaurando sinapses, trazendo clareza e paz. Que ele desça para o coração, fortalecendo o músculo cardíaco, regulando os batimentos para que encontrem um ritmo santo e saudável. Que ele encha os pulmões, purificando-os de toda impureza, trazendo um fôlego novo, um alívio profundo. Que a tua cura flua pelo sistema digestivo, acalmando toda irritação, toda inflamação, trazendo ordem e equilíbrio. Que ela alcance o sistema nervoso, acalmando os nervos, desfazendo toda tensão. Que o teu poder fortaleça o sistema imunológico, transformando-o em um exército divino com discernimento sobrenatural para identificar e destruir toda célula doente, todo vírus, toda bactéria invasora. Que as articulações se movam livremente sem dor. Que os olhos vejam com clareza novamente. Que os ouvidos ouçam perfeitamente. Que toda e qualquer anormalidade em qualquer parte do corpo se curve agora diante da ordem do seu Criador. Porque tu, Senhor, és o grande médico. Tu és o especialista supremo. Não há condição que seja complexa demais para ti.
Não há diagnóstico que seja definitivo para ti. Onde a ciência encontra seu limite é exatamente onde o teu poder sobrenatural começa a brilhar. Nós chamamos pelo nome de Jesus, o nome que faz o inferno tremer e o céu se mover. E nós cremos com uma fé que não vacila, que neste exato momento, enquanto estas palavras são ditas, a cura está fluindo. Correntes de dor estão se quebrando. Uma vida nova está se formando nas células. A paz está restaurando a alma. E a esperança está despertando de uma forma poderosa. Receba. Em fé, simplesmente comece a receber. Não tente entender com a sua mente, apenas receba com o seu espírito. Respire fundo e receba o toque de Jesus sobre a sua vida. A cura está sendo liberada agora. Agora que clamamos pela cura do corpo, eu preciso que você faça algo. Existe uma dor que muitas vezes dói mais do que a dor física. É a dor da alma. Se você já sentiu o peso da ansiedade, da tristeza profunda ou de pensamentos que te atormentam, eu quero que você escreva nos comentários com toda a sinceridade do seu coração. Minha mente pertence a Cristo. Esta não é uma frase qualquer. É a sua declaração de guerra contra o inimigo que tenta transformar sua mente em um campo de batalha. É você retomando o território que te pertence por direito. Declare isso em fé agora mesmo. Pai Santo, nós te agradecemos pelo poder da cura física que já está em operação. Mas agora nós queremos entrar em um lugar ainda mais profundo, um lugar que muitas vezes escondemos do mundo e às vezes tentamos esconder até de ti. Nós não pedimos apenas pela cura do corpo, que é o templo. Nós clamamos pela restauração completa da nossa mente e da nossa alma, que são os moradores deste templo. Senhor, tu conheces o peso invisível que tantos de nós carregamos. A sociedade nos ensinou a sermos fortes, a não demonstrar fraqueza. Mas tu enxergas além da fachada. Tu vês as noites em claro, quando o silêncio da casa é preenchido pelo barulho ensurdecedor dos nossos pensamentos. Tu vês o esforço que fazemos para levantar da cama de manhã, quando uma força invisível, chamada tristeza ou desânimo, tenta nos manter paralisados debaixo das cobertas. Tu vês o sorriso que colocamos no rosto, enquanto por dentro, nosso coração está sangrando. E é por isso que, com total honestidade, nós abrimos nosso coração para ti. Nós reconhecemos que, para muitos de nós, o verdadeiro campo de batalha não é externo. Não são as circunstâncias, não são as outras pessoas. A guerra mais feroz, a mais exaustiva, acontece dentro da nossa própria mente. É lá que o inimigo lança suas flechas inflamadas de dúvida, medo e acusação. É lá que as batalhas mais sangrentas são travadas em silêncio. Então, em nome de Jesus, com a autoridade que Ele nos deu, nós nos levantamos agora contra todo e qualquer espírito de tormento mental. Nós repreendemos toda onda de ansiedade que chega sem aviso, acelerando o coração, tirando o ar, criando cenários catastróficos que nunca acontecem. Nós nos levantamos contra toda tempestade de preocupação excessiva, aquele e se que rouba a nossa paz e nos impede de viver o presente. Nós nos posicionamos contra toda imaginação sombria, toda imagem de medo, de fracasso e de perda que o inimigo projeta na tela da nossa mente para nos paralisar. Nós declaramos: vocês não têm mais poder aqui.
Nós silenciamos no nome de Jesus cada voz que não pertence ao Espírito Santo. Nós calamos a voz do crítico interno, aquela voz que constantemente nos acusa, que nos lembra de todos os nossos erros, que nos diz que não somos bons o suficiente, que nunca vamos conseguir. Nós silenciamos todo sussurro demoníaco que tenta distorcer a nossa identidade, que nos chama de fracassado, de abandonado, de impuro. Nós declaramos que a única voz que tem permissão para falar à nossa alma é a voz do nosso Pai, que nos chama de amados, de filhos de escolhidos, de mais do que vencedores. E nós pedimos, Espírito Santo, que a mente de Cristo seja formada em nós. Não é algo que podemos produzir com o nosso próprio esforço. É uma obra da Tua graça. Pedimos que a Tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar, governe sobre nossos pensamentos como um guarda fiel na porta do nosso coração. Que essa paz seja como um rio caudaloso que limpa e leva embora toda impureza, todo lixo mental, toda preocupação. Onde havia caos, que reine a Tua ordem. Onde havia um turbilhão, que venha a Tua calmaria. Nós expulsamos agora o espírito de confusão. Aquela sensação de estar perdido, de não saber que decisão tomar, de paralisia mental. E nós invocamos a clareza do céu. Que a Tua luz, Pai, perfure o nevoeiro denso da incerteza e ilumine o nosso próximo passo. Nós não precisamos ver a estrada inteira. Senhor, só nos mostre onde colocar o pé agora. Nós ativamos a promessa de 2 Coríntios 10:5. Nós derrubamos todo argumento, toda filosofia humana, toda verdade do mundo, toda fortaleza de pensamento que se levanta com arrogância contra a verdade simples e poderosa da Tua palavra. E nós tomamos uma atitude ativa. Agora, nós levamos cativo todo pensamento. Cada pensamento de medo, de amargura, de luxúria, de incredulidade. Nós o capturamos antes que ele crie raízes e o submetemos. Nós o forçamos a se ajoelhar diante da obediência de Cristo. Nós declaramos que nossa mente não é mais um playground para o inimigo, mas um jardim cultivado pelo Espírito Santo. E, Pai, com a mesma intensidade, nós Te pedimos cura às feridas da alma. Existem dores que nós escondemos tão bem que até nós mesmos esquecemos que elas estão lá. Mas elas continuam a ditar nossas reações, nossos medos e a forma como nos relacionamos. Então, nós Te convidamos a entrar nesses lugares secretos. Cura a ferida da rejeição daquela vez em que fomos deixados de lado, abandonados, e que nos fez acreditar na mentira de que não temos valor. Cura a ferida da traição da confiança que foi quebrada e que nos tornou cínicos e desconfiados. Cura a ferida da perda do luto que nunca foi totalmente processado, do vazio que uma pessoa querida deixou e que nada parece preencher. Cura a amargura que se esconde por trás de um sorriso educado. Aquele ressentimento que guardamos contra alguém que nos feriu e que está lentamente envenenando a nossa própria alma. Nos dê a força sobrenatural para perdoar, Senhor, não porque a pessoa mereça, mas porque nós não merecemos viver acorrentados a esse peso. Invada a nossa tristeza com a Tua alegria, não uma felicidade superficial, que depende das circunstâncias, mas aí a alegria que é fruto do Teu Espírito, uma alegria
que pode coexistir com as lágrimas, uma alegria que é a nossa força. Preencha as nossas feridas com a tua sabedoria. Nos ajude a ver como tu usaste até mesmo as coisas que o inimigo planejou para o nosso mal e as transformaste em algo que coopera para o nosso bem. E sobre o nosso medo, Senhor, sobre cada fobia, cada pânico, cada receio que nos impede de viver a vida abundante que tu tens para nós, libere uma fé ousada e viva. Uma fé que não se encolhe diante do gigante, mas que corre em sua direção, como Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós abrimos cada porta do nosso coração para ti agora, Pai. Não deixamos nenhum cômodo trancado. Nós te damos acesso total. Derrube as muralhas que construímos para nos proteger da dor, mas que no fim das contas também te mantiveram à distância. Invada-nos, Senhor. Invada-nos com o teu amor que lança fora todo medo. Invada-nos com a tua paz que aquieta a alma. Invada-nos com a tua presença que preenche todo e qualquer vazio. Restaura a nossa mente. Restaura a nossa alma. Faz-nos completos inteiros em ti, em nome de Jesus. Agora que a cura está fluindo para o corpo e para a alma, precisamos de poder para caminhar nesta nova realidade. Se você está pronto para trocar o seu cansaço pela força de Deus e caminhar debaixo de um céu aberto de favor, eu quero que você faça a declaração mais ousada da sua vida até agora. Comente com toda a sua fé, sem duvidar. Sou forte e favorecido. Não digite isso como palavras vazias, mas como um decreto profético sobre o seu presente e o seu futuro. Declare a sua nova identidade em Cristo agora. Pai, nós te agradecemos pela tua obra de cura que já começou. Sentimos a paz invadindo a mente e o alívio tocando o corpo. Mas nós sabemos, Senhor, que a cura sem força para mantê-la pode ser frágil. De que adianta um carro consertado se não há combustível no tanque? De que adianta um soldado com uma armadura nova se ele não tem vigor para se levantar e lutar? Por isso agora, nosso clamor muda. Nosso foco se desloca da restauração para a capacitação. Senhor, a verdade é que muitos de nós estamos cansados. E não é um cansaço comum, é um cansaço existencial. Estamos cansados de lutar, cansados de tentar, de recomeçar, de ter esperança e de ver as coisas darem errado de novo. Estamos cansados de sermos a rocha para todos ao nosso redor, enquanto sentimos nossas próprias fundações racharem. Cansados de engolir o choro de sorrir, quando a vontade é gritar. Estamos esgotados, não apenas no corpo, mas principalmente no espírito. Os fardos têm sido pesados demais. A pressão tem sido implacável. E a nossa força humana, Senhor, já se esgotou há muito tempo. O que nos manteve de pé até hoje foi a tua misericórdia. Mas agora, clamamos por mais. Não queremos apenas sobreviver, queremos viver. Não queremos apenas aguentar, queremos avançar. E é por isso que nós nos agarramos com toda a nossa força a uma das promessas mais poderosas de toda a tua palavra. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Uma promessa que é um oásis para a alma sedenta. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Senhor, nós queremos desvendar
essa promessa hoje. A chave e a condição é para aqueles que esperam no Senhor. E por muito tempo talvez tenhamos entendido errado o que significa esperar. Esperar no teu reino não é um ato passivo de sentar e ver o tempo passar. Não é uma espera cheia de ansiedade, como a de quem está na fila de um hospital. A espera que a tua palavra descreve é uma espera ativa, uma espera cheia de esperança e expectativa. É como a noiva que espera pelo noivo, não duvidando se ele virá, mas se preparando ativamente para a sua chegada. É a espera de um filho no portão, sabendo que a qualquer momento o carro do pai vai virar à esquina. Então, aqui estamos, Senhor, esperando, não em derrota, não em silêncio passivo, mas esperando com o louvor em nossos lábios e com um fogo santo queimando em nossos corações. Nós escolhemos adorar no corredor da espera. Nós escolhemos glorificar o teu nome, enquanto a promessa ainda não se materializou por completo. Nós nos recusamos a reclamar na sala de espera. Nós vamos transformar este lugar em um altar de adoração. E nós cremos com uma fé inabalável que mesmo aqui, neste lugar de espera, tu estás trabalhando. Tu estás derramando uma força sobrenatural em nosso espírito. Uma força que a nossa lógica não consegue compreender. Uma força que não vem da cafeína, nem de discursos motivacionais, nem da nossa força de vontade, mas que brota diretamente da tua presença. É uma força que nos eleva acima do barulho e ensurdecedor do medo. É uma força que silencia cada sussurro do inimigo que diz que estamos perdendo tempo. É uma força que faz as trevas tremerem e o céu se alegrar. Hoje, Senhor, nós recebemos essa força. Nós a bebemos como água viva, nós a respiramos como o próprio ar. E com base nela, nós declaramos com uma ousadia que vem de ti: eu não serei abalado. As más notícias podem vir, mas eu não serei movido. A tempestade pode rugir, mas a minha casa está firmada na rocha. Eu não temerei as sombras da noite, nem as flechas que voam de dia. Eu me levantarei em força, não porque eu sou forte, mas porque o Senhor, o meu Deus, vai adiante de mim. Ele é a minha vanguarda e a minha retaguarda. E enquanto somos fortalecidos por dentro, algo extraordinário começa a acontecer por fora. Nós agora clamamos Pai pelo favor divino. E precisamos ser claros sobre o que estamos pedindo. Nós não estamos buscando o aplauso dos homens, que é passageiro e traiçoeiro. Não estamos buscando títulos ou reconhecimento humano. Nós clamamos por algo muito maior, muito mais poderoso, o favor do reino de Deus. O que é esse favor? É a mão de Deus inclinada a nosso favor. É a graça dele se tornando visível em nossas circunstâncias. É o céu abrindo portas que nenhum homem pode fechar e fechando portas que nenhum homem pode abrir. É o favor que nos coloca em lugares para os quais não tínhamos qualificação. É o favor que traz gigantes ao chão e faz muralhas de oposição desmoronarem diante de nós sem que tenhamos que levantar uma única pedra. É o mesmo favor que encontrou José em uma prisão suja e escura, esquecido por todos, e em questão de horas, o catapultou para o segundo cargo mais importante do Egito. Não foi o currículo dele, foi o favor. É o mesmo favor que tirou Davi do pasto, um jovem que ninguém levava a sério, e o ungiu como rei
sobre uma nação. Não foi a linhagem dele, foi o favor. É o mesmo favor que encontrou Ruth, uma estrangeira viúva e sem esperança, catando as sobras em um campo, e a colocou na linhagem do próprio Messias. Não foi o status social dela, foi o favor. É o mesmo favor que levantou Esther, uma órfã, e a colocou em uma posição de influência para salvar todo o seu povo. Foi o favor que a preparou para um tempo como este. Hoje, Senhor, nós paramos de olhar para esse favor como algo que aconteceu apenas com os heróis da Bíblia. Nós paramos de vê-lo como algo distante e inalcançável. E pela fé no sangue de Jesus, que nos deu acesso a todas as bênçãos celestiais, nós declaramos: esse mesmo favor está repousando sobre nós. Agora, nós declaramos que este favor vai adiante de nós, preparando o nosso caminho hoje. Ele está falando por nós em lugares que não podemos entrar. Ele está mudando a opinião de pessoas a nosso respeito. Ele está reescrevendo relatórios médicos. Ele está revertendo decisões judiciais. Ele está destravando destinos que foram amarrados pelo inimigo. Nós declaramos que este favor nos cobre como um escudo, como uma bandeira de luz, nos protegendo de ataques de inveja, de calúnias. Nós liberamos os teus anjos, ó Deus, que os exércitos do céu nos cerquem como um muro de fogo. Que toda armadilha das trevas seja desfeita. Que toda palavra de maldição lançada contra nós e nossa família seja revertida e transformada em bênção 7 vezes maior. Que todo espírito de peso, de miséria, de fracasso, fuja em 7 direções diferentes. Abra os céus sobre este exato momento. Senhor, deixe a chuva cair. Chuvas de bênçãos, de abundância e de paz. Que a tua palavra se levante como uma espada afiada em nossas bocas. Que a cura se espalhe como fogo em nossos ossos. E que a alegria irrompa como o amanhecer depois de uma noite longa e escura. Nós recebemos a tua força que nos sustenta por dentro e o teu favor que nos impulsiona por fora. Em nome de Jesus. Agora vamos entrar em um momento de guerra espiritual. Existe um ciclo vicioso na sua vida que você está cansado de repetir. Uma área onde você sempre acaba no mesmo lugar. Se a sua resposta é sim, prepare-se. Este é o seu momento de libertação. Como um ato profético, com a autoridade de um filho de Deus, comente com toda sua força: chega, no nome de Jesus. É a sua declaração de basta. É o seu grito de liberdade. É você dizendo ao inimigo que o tempo de brincar com a sua vida e com o seu destino acabou. Declare o seu basta. Agora, Deus poderoso, nós estamos diante de ti, revestidos com a tua força, cobertos pelo teu favor. E com essa ousadia, que não vem de nós, mas do teu Espírito, que habita em nós, nós agora nos levantamos para confrontar as áreas mais teimosas e persistentes de nossas vidas. Senhor, tu conheces a nossa história. Tu vês as páginas que se repetem. Tu vês as áreas em nossas vidas que parecem estar travadas há tempo demais. Áreas onde não importa o quanto a gente tente, o quanto a gente ore, o quanto a gente se esforce, parece que sempre voltamos para o mesmo ponto de partida. São os ciclos viciosos
que nos esgotam. São os padrões de comportamento que nos sabotam. São os atrasos inexplicáveis que parecem zombar da esperança que, com tanto custo, tentamos manter viva. É o ciclo da dívida. Mal acabamos de pagar uma conta, outra maior aparece. É um ciclo de escassez que nos mantém sempre no limite, sempre preocupados, sempre com a sensação de que nunca será suficiente. É o ciclo de relacionamentos quebrados. Entramos em novas amizades, em novos romances, com a esperança de que, desta vez, será diferente, apenas para terminar com as mesmas feridas, as mesmas decepções, os mesmos padrões de abandono ou de conflito. É o ciclo de quase lá. Aquele projeto que estava prestes a dar certo, mas que na última hora algo inexplicável acontece e tudo vai por água abaixo. Aquela promoção que tinha o nosso nome, mas que foi para outra pessoa. Aquela porta que estava se abrindo, mas que se fecha na nossa cara sem nenhuma explicação. É o ciclo de enfermidades na família, onde as mesmas doenças parecem passar de pai para filho como uma herança maldita. É o ciclo de vícios, de depressão, de ansiedade que assombrou nossos pais e agora tenta nos assombrar. É o ciclo de uma baixa autoestima, de sempre se sentir inferior, de nunca se achar bom o suficiente, uma prisão mental que nos impede de alcançar o potencial que tu mesmo colocaste dentro de nós. Senhor, nós estamos cansados desses ciclos. Estamos exaustos desses padrões. E hoje, nós nos levantamos não em nossa própria força, mas na força do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, e declaramos: esses ciclos estão quebrados. Agora, nós nos levantamos contra toda fortaleza geracional, toda maldição familiar, toda iniquidade dos nossos antepassados que possa ter dado ao inimigo um direito legal de operar em nossas vidas. Nós a colocamos aos pés da cruz de Cristo. O sangue de Jesus é o nosso argumento. A cruz é a nossa linha divisória. Nós declaramos que o poder do passado sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro está cancelado. Nós não somos mais definidos pelos erros dos nossos pais ou avós. Nós somos uma nova criação em Cristo. O que era velho já passou, e eis que tudo se fez novo. E nós confrontamos e derrubamos cada mentira que foi sussurrada em nossa mente por anos. A mentira que diz: é assim mesmo, é o seu destino. Você nasceu para sofrer. A sua família sempre foi assim. E você também será. Não adianta lutar. Aceite. Nós rejeitamos essa mentira, nós a amarramos e a expulsamos da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Nós declaramos que o nosso destino não foi escrito pelo diabo, nem pelas circunstâncias. Nosso destino foi escrito pelo dedo de Deus antes mesmo da fundação do mundo, e é um destino de esperança, de propósito e de vitória. Não mais. Nós gritamos no mundo espiritual: não mais dívidas, não mais escassez, não mais relacionamentos tóxicos, não mais doenças de estimação, não mais depressão, não mais ansiedade, não mais estagnação. Nós estamos pela fé saindo da terra da repetição e entrando na terra da promessa. E nós fazemos isso não por causa de quem nós somos, não porque somos perfeitos ou merecedores. Nós fazemos isso unicamente por causa de quem tu és. Tu és o Deus que quebra correntes, tu és o Deus que abre caminhos
onde não há. Tu és o Deus que se especializa em impossibilidades. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que não existem. A tua palavra, que é a nossa arma e a nossa garantia, promete de forma tão linda, no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, nós confessamos diante de Ti, nós já choramos por muitas e muitas noites, nós já lutamos em longas e silenciosas horas de escuridão. Nós já sentimos o gosto amargo das lágrimas, da decepção, da perda, da frustração. Mas agora, pela fé, nós paramos de olhar para a escuridão da noite que passou e firmamos os nossos olhos na luz do amanhecer que está rompendo. Nós declaramos que a nossa noite acabou, a nossa manhã de alegria chegou. Esta manhã, este dia, esta oração não é apenas uma mudança no relógio, não é apenas o sol nascendo lá fora. É uma mudança profética no espírito. É o virar de uma página no livro da nossa história. É o amanhecer de um novo começo, de uma nova estação sobre cada área de nossas vidas que esteve escondida na sombra por tempo demais. A página do fracasso foi virada. A página da doença foi virada. A página da escassez foi virada. A página da tristeza foi virada. E a página que está se abrindo agora tem um título escrito com letras de ouro pelo próprio Deus: redenção, restauração e vitória. Senhor, nós te pedimos, levanta-nos em força sobrenatural, mas não apenas a força para aguentar o dia para ir levando. Não levanta-nos com uma força para nos elevarmos acima da tempestade como a águia que usa o vento contrário para voar mais alto. Não nos dê apenas força para passar pela prova, mas para superá-la com poder e autoridade. Dá-nos a coragem de Davi, que quando viu o gigante que aterrorizava um exército inteiro, não recuou, mas correu em direção à batalha, porque sabia que não era a sua força que estava em jogo, mas o nome do Senhor dos Exércitos. Dá-nos a resolução de Daniel, que mesmo diante da ameaça da cova dos leões, não negociou seus princípios, não diluiu sua fé, mas se manteve firme e viu o livramento sobrenatural. Dá-nos a resiliência de Paulo, que mesmo com as costas feridas pelos açoites e os pulsos presos em correntes dentro de uma prisão imunda, não murmurou, mas cantou louvores à meia-noite e viu as portas da prisão se abrirem com um terremoto divino. E, acima de tudo, Senhor, dá-nos a força de Jesus, a força que o fez suportar a cruz por amor a nós, a força que o fez esmagar a cabeça de Satanás e arrancar das mãos dele as chaves da morte e do inferno, para que hoje nós pudéssemos nos levantar com ele em novidade de vida. Senhor, derrama sobre nós esse tipo de força, uma força que não é abastecida por cafeína, nem por motivação humana, nem pela nossa força de vontade limitada, mas uma força que é gerada pela presença poderosa do Espírito do Deus vivo que reside dentro de nós. Nós declaramos o fim dos ciclos e o começo de uma nova história. Em nome de Jesus, nós quebramos os ciclos. Nós declaramos guerra contra a estagnação. Mas um terreno que foi limpo não pode permanecer vazio, ou o inimigo tentará voltar. Agora é o momento de preencher cada área de nossas vidas com a presença
e o senhorio de Jesus. Se você crê que Deus é o seu provedor, o seu sustentador e o dono do seu futuro, comente com uma fé que move montanhas. Tudo é teu, Senhor. Essa é a sua declaração de entrega. É você entregando as chaves de cada área da sua vida ao único que é digno de reinar sobre elas. Faça isso agora como um ato de adoração. Pai com o chão, ainda tremendo pela quebra das correntes com o som da nossa liberdade, ecoando nos céus, nós nos aproximamos de Ti, agora, não com gritos de guerra, mas com o coração aberto em rendição. Nós limpamos a casa, nós expulsamos os invasores e agora, Senhor, nós te convidamos a tomar o teu lugar de direito em cada cômodo, em cada canto, em cada detalhe de nossas vidas. Nós começamos por uma área que para muitos de nós é a fonte da nossa maior ansiedade e do nosso maior estresse, as nossas finanças. Senhor, nós confessamos que por tantas vezes tentamos resolver isso com as nossas próprias forças. Fizemos contas e mais contas, trabalhamos até a exaustão, perdemos o sono, preocupados com o dia de amanhã. Nós colocamos nossa segurança em nosso emprego, em nossas habilidades, em uma economia instável. E o resultado foi sempre o mesmo cansaço e frustração. Mas hoje nós mudamos a nossa perspectiva. Nós declaramos que a nossa fonte não é o nosso salário. A nossa fonte não é o governo. A nossa fonte não é a nossa capacidade. A nossa fonte é o Senhor dos Exércitos, o dono do ouro e da prata. Tu és Jeová Jiré, o nosso provedor e o nosso sustentador. Tu sabes exatamente do que precisamos antes mesmo de abrirmos a nossa boca para pedir. Tu vês as contas que se acumulam na mesa da cozinha. Tu vês as cartas de cobrança. Tu vês a geladeira que precisa ser abastecida, o aluguel que está para vencer, a mensalidade da escola dos filhos, o remédio que precisa ser comprado. Tu vês a dívida que se arrasta há anos, o nome que foi negativado, a vergonha e o peso que isso nos causa. Tu vês os sonhos que tivemos que engavetar, os projetos que adiamos, porque a falta de recursos nos disse que era impossível. E hoje, Pai, nós entregamos tudo isso em Teu altar. Nós trocamos o nosso fardo de preocupação pela Tua promessa de provisão. Nós não estamos correndo atrás de riquezas para ostentar, Senhor. Nós estamos buscando a Tua provisão para cumprir o Teu propósito. Nós pedimos por um avanço financeiro, não por luxo, mas para que o Teu reino avance através de nós. Então, nós te pedimos, libera ideias sobrenaturais sobre nós. Ideias de negócios, soluções criativas, estratégias que vêm diretamente da Tua sala do trono. Abra novas fontes de renda, caminhos que nunca imaginamos. Prospere o trabalho de nossas mãos. Que tudo o que tocarmos seja abençoado e se multiplique. Cerque-nos com favor em lugares inesperados. Que portas de emprego se abram. Que promoções que estavam travadas sejam liberadas. Que clientes que haviam sumido voltem. Que pessoas nos paguem o que nos devem sem que precisemos cobrar. Nós declaramos em nome de Jesus o cancelamento de dívidas. Nós pedimos por provisão surpresa um dinheiro inesperado, um cheque que chega pelo correio, uma oportunidade que não buscamos recursos que não esperávamos. Que aquilo que estava atrasado seja entregue. Que aquilo que foi perdido nos seja devolvido de forma multiplicada.
E enquanto Tu liberas essas bênçãos sobre nós, Pai, nos dê algo ainda mais importante, a sabedoria para administrá-las bem. Guarda o nosso coração da ganância. Mantém-nos ancorados na humildade. Que a generosidade se levante em nós com uma força irresistível. Que sejamos os primeiros a ofertar, os primeiros a ajudar, os primeiros a abençoar. Faz de nós não apenas reservatórios da Tua bênção, mas canais por onde a Tua provisão flui para abençoar outros. Nós confiamos em Ti como nosso provedor. Agora, Senhor, nós trazemos diante de Ti outra área delicada e muitas vezes dolorosa, nossos relacionamentos. Nós Te entregamos nosso casamento, nosso namoro, nossa família, nossas amizades. Para os casamentos que sentem que estão desmoronando, onde a distância e o silêncio se tornaram os moradores da casa, nós clamamos por um milagre. Pai, entra nesse lar, cura o que foi quebrado pelas palavras duras, pela indiferença, pela traição. Reacende o que se tornou frio e rotineiro. Sopra a vida onde o silêncio se tornou o som mais alto. Reacende o amor, a admiração, o companheirismo, a intimidade. Que os cônjuges voltem a se enxergar com os olhos da graça e não com as lentes da acusação. Para os relacionamentos entre pais e filhos que foram tensos pela dor ou pela distância, nós pedimos pela Tua reconciliação. Onde houve julgamento, traz entendimento mútuo. Onde a rebelião um dia viveu, planta um espírito de honra e respeito. Cura o silêncio. Aproxima os que estão afastados. Restaura a comunicação e o carinho. Nós Te entregamos, Pai, nossas amizades. Remove da nossa vida as pessoas que nos puxam para baixo, que celebram nossas quedas e se incomodam com nossas vitórias. E nos conecta, Senhor, com amizades divinas. Pessoas que vão nos impulsionar para o nosso destino, que vão afiar o nosso caráter, que vão orar por nós e conosco. E, finalmente, Pai, o ato supremo de entrega. Nós colocamos em Teu altar o nosso futuro. Nós entregamos a Ti os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa agenda, o nosso cronograma. Nós confessamos que somos mestres em fazer planos, A, B e C, tentando controlar cada variável, ansiosos por um futuro que não está em nossas mãos. Mas hoje nós descansamos. Nós confiamos na Tua soberania. Nós abrimos mão da nossa necessidade de entender tudo. Nós aceitamos que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos e os Teus caminhos são mais perfeitos que os nossos. Nós paramos de lutar contra o Teu tempo, que às vezes parece lento demais para nós, e escolhemos confiar que Ele é perfeito. Se a porta está fechada, nós não vamos forçá-la. Se o caminho está bloqueado, nós não vamos murmurar. Nós vamos confiar que Tu estás nos protegendo de algo que não podemos ver ou nos preparando para algo muito maior logo à frente. Nós nos recusamos a olhar para a aparente falta de movimento como um sinal de que Tu não estás trabalhando. Nós escolhemos crer que o silêncio é muitas vezes o som do Teu maior trabalho sendo feito nos bastidores. Nós não vamos mais nos angustiar com o EC. Nós vamos descansar no Deus é. Nós Te damos nosso passado com todas as suas dores para que seja redimido. Nós Te damos nosso presente com todos os seus desafios para que seja sustentado. E nós Te damos nosso futuro com todas
as suas incertezas para que seja guiado. Nossa vida não está em nossas mãos, está nas tuas, e não há lugar mais seguro para ela estar. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e descansamos. Amém. Chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o começo da sua nova história. Se você recebeu cura, força a favor e paz em seu espírito, eu quero que você cele este momento com a declaração mais poderosa de todas. Comente com fé e autoridade, não como um pedido, mas como uma afirmação. Está feito. É a sua concordância com o céu. É o seu amém, que valida tudo o que foi liberado aqui. Declare que já está feito em sua vida, em nome de Jesus. Pai Abba, Pai Rei Eterno, nosso refúgio seguro e nossa fortaleza poderosa. Nós nos aproximamos de Ti agora, não para encerrar a nossa conversa ou para deixar a Tua presença, mas para selar cada palavra que foi falada, cada verdade que foi declarada e cada promessa que foi abraçada pela fé neste tempo sagrado. Pois Tu, ó Senhor, não és como o homem para que esqueças. Tu não sofres de amnésia espiritual. Tu não te esqueces de um único clamor que saiu do coração dos teus filhos. Tu recolhes cada lágrima em teu odre. Tu registras cada sacrifício feito em secreto. Tu te lembras de cada oração sussurrada na escuridão da noite. E nós permanecemos debaixo de céus abertos, crendo com uma convicção inabalável que aquilo que foi liberado em fé já está em pleno movimento no mundo invisível. O que oramos aqui não foi um ritual vazio, não foram palavras jogadas ao vento. Foi uma transação legal no espírito. A resposta não está a caminho. Ela já foi liberada. Nós te agradecemos, Jeová Rafá, nosso curador, pelo poder que já está fluindo em cada corpo, em cada mente, em cada alma. A dor foi desafiada, a enfermidade foi confrontada, a fraqueza foi ordenada a se retirar. E nós nos recusamos a duvidar. A cura está feita. Está consumado em nome de Jesus. Nós não falaremos mais sobre o diagnóstico, nós falaremos sobre o médico. Não falaremos mais sobre o tamanho do problema, mas sobre o tamanho do nosso Deus. A partir deste momento, nossas bocas se alinharão com os milagres que Tu estás realizando. Nós vamos ecoar o que o céu já decretou sobre nós. Nós te agradecemos, Jeová Gibor, o Senhor valente na batalha, por travar guerra em nosso favor, em reinos que não podemos ver. Enquanto dormimos, Tu permaneces trabalhando. Quando nos cansamos, Tu permaneces incansável. Tu nunca desmaias, Tu nunca falhas, Tu nunca perdeste uma única batalha. E porque nós estamos escondidos em Cristo, nós não caminhamos mais como vítimas das circunstâncias. Nós caminhamos em vitória. Nós não somos casualidades do caos. Nós somos portadores da Tua glória. Nós não somos definidos pela nossa luta. Nós somos definidos por Cristo. Nós não somos vítimas. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E, Senhor, nós te agradecemos não apenas pelo que Tu já fizeste, mas por aquilo que Tu estás preparando para fazer a seguir. Nosso espírito pode sentir. Há uma nova estação rompendo. Há um som de chuva de bênçãos no ar. Tu estás orquestrando alinhamentos divinos,
conectando pessoas, abrindo portas. Tu estás soprando vida fresca em sonhos que nós havíamos enterrado e esquecido. Tu estás ressuscitando o que os outros e até nós mesmos já tínhamos dado como morto. Tu estás destrancando portas em que nós nunca nem batemos e fechando definitivamente aquelas que nunca foram para nós. Tu estás enviando ajuda celestial. Tu estás liberando provisão de fontes inesperadas. Tu estás acelerando os propósitos do teu reino sobre nossas vidas. E nós recebemos tudo isso, não com orgulho, mas com uma humildade profunda, não com mãos gananciosas, mas com corações transbordantes de gratidão. Porque tu és bom demais para nos deixar onde estivemos. Tu és fiel demais para quebrar as tuas promessas. E tu és soberano demais para permitir que a nossa história termine em derrota. Então, com as mãos levantadas, onde quer que estejamos, e com os corações completamente rendidos, nós fazemos esta declaração final sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre o resto de nossas vidas. Nós vamos andar em força divina hoje. Nós vamos nos mover em cura sobrenatural hoje. Nós vamos permanecer em favor inegável hoje. Nós brilharemos como a luz do mundo. Nós carregaremos a tua glória. Nós transbordaremos de compaixão. Nós arderemos com fogo santo. Nós oraremos com ousadia, acreditaremos com ousadia e amaremos com ousadia. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma palavra de maldição falada contra nós criará raiz. Nenhum plano das trevas anulará o destino que tu escreveste para nós. Nós selamos cada palavra desta oração sob o sangue poderoso e protetor de Jesus Cristo. Nós comissionamos os anjos de Deus para irem adiante de nós, preparando o nosso caminho. Nós nos enraizamos na tua palavra. E nós te louvamos agora mesmo, antes de vermos o resultado final, porque a nossa fé não espera por sinais. A nossa fé descansa na tua aliança, no teu caráter, em quem tu és. Glória a ti, Senhor, só tu és digno. Digno de cada fôlego, de cada batida do nosso coração, de cada segundo deste dia. Digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa devoção, de toda a nossa rendição. Do nascer ao pôr do sol, que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Que os testemunhos comecem a transbordar. Que as curas sejam confirmadas por exames médicos. Que a força se levante nos fracos. Que o favor chova sobre cada um que está sob o som desta oração. Que este vídeo alcance lares, leitos de hospitais, celas de prisão, quartos e escritórios, e que o teu poder seja tangivelmente sentido em cada lugar que ele tocar. E a você que ouviu até aqui, não guarde este momento sagrado apenas para si. Se Deus te tocou, se a presença dele te moveu, se a sua alma foi agitada, compartilhe isso com ousadia. Seja um mensageiro da esperança. Envie para alguém que está precisando. Curta este vídeo não por vaidade, mas como uma ferramenta para impulsionar essa luz para aqueles que estão desesperadamente procurando por ela na escuridão. E se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós agora. Nós estamos construindo um altar global de oração.
E você, amado, é uma parte vital deste movimento sagrado. Esta não é a conclusão. Este é o seu começo divino. Você está curado. Você está inteiro. Você é forte. Você está caminhando em favor hoje e amanhã e para todo o sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém.